para quem ainda não me conhece, eu sou Flávia Cunha, sou médica endocrinologista e sou educadora na área da saúde, em especial na área de metabolismo e emagrecimento, tá? E aí hoje eu vou comentar com vocês sobre o emagrecimento sustentável, né? Então, sobre as estratégias para a gente conseguir atingir o peso que a gente deseja, fugindo ali do efeito sanfona, mas, né, sem deixar necessariamente de comer as coisas que a gente gosta. Bom, então o que a gente vai discutir nessa aula? As principais estratégias, né, para a gente atingir esse emagrecimento com saúde. Então, assim, sendo médica, vocês devem imaginar que a saúde é uma prioridade, né, nas minhas propostas. Então, é um emagrecimento com saúde, com segurança, com seriedade. E, assim, sustentável, né? Porque como é que ele se sustenta? Ele se sustenta a partir do momento em que a gente aprende as habilidades, a gente treina essas habilidades, e aí esse aprendizado, ele fica internalizado. E a partir do momento em que a gente internaliza esse aprendizado, ele vira um hábito, né? E aí, virando um hábito, vira uma coisa que a gente realiza sem perceber. E também sem sofrimento, né? A partir do momento em que é hábito, não tem mais sofrimento, porque eu não estou me esforçando ali para realizar, tá certo? Então, a gente vai comentar, assim, resumidamente, sobre como funciona o emagrecimento, né? Quais são os principais erros cometidos, qual é o impacto da comida no seu corpo, né? E aí eu vou dar um passo a passo rápido, fácil para vocês, para fazer as melhores escolhas alimentares. E a gente vai passar ali pelas estratégias dietéticas com melhores resultados ali no meio científico, tá? Para o emagrecimento e também para a melhora da saúde. E no final, como alinhar a sua mentalidade a esses novos aprendizados para ter, né, definitivamente o controle do seu peso e aí sim fugir do efeito sanfona. Muita gente deve estar pensando assim, será que isso vai servir para mim? Será que essa aula vai me ajudar de alguma forma? Já tentei de tudo, meu metabolismo é lento, minha genética é ruim. Eu sei que vocês pensam assim, né? Os meus pacientes também pensam muito assim, tá? E eu também já tive um pensamento padrão parecido com isso, né? Então, logo que eu comecei ali a residência de endocrinologia lá em São Paulo, em 2011 ainda, né? Eu atendia um grupo de indivíduos, né, com obesidade importante, obesidade grave, e aí, assim, eu achava que, assim, as pessoas eram divididas em dois grupos. Existiam as pessoas de muita sorte, né, que eram magras, comiam de tudo e não engordavam, e as pessoas de pouca sorte, que engordavam facilmente e tinham grande dificuldade de emagrecer. E eu achava que aquele, né, ambulatório ali, aquele serviço ali que eu fazia, era o grupo de pessoas que tinham pouca sorte, né? Só que aí, ao longo dos atendimentos, eu fui observando que existem pessoas que sempre foram magras, mas que em determinado momento da vida começaram a engordar, né? Chegando, inclusive, a níveis altos de obesidade, níveis graves de obesidade, né? E não tô nem dizendo da época ali da menopausa, do climatério, em que a gente tem uma alteração hormonal que possa justificar algum ganho de peso, não. Tô dizendo assim, com 20, 30, 40 anos, pessoas que foram crianças magras, adolescentes magros, e ali com 20, 30 anos, começaram a engordar de uma maneira, assim, absurda, né? Chegando a níveis muito altos, muito graves de obesidade. E, por outro lado, pessoas que sempre foram obesas, conseguindo emagrecer e se mantendo magras. Claro que isso não é a regra, né? A gente sabe que isso não é fácil, isso realmente não é a regra, mas isso existe. Eu acredito que muitos de vocês até conhecem pessoas, né, com esse perfil, tanto com o primeiro perfil quanto com o segundo perfil. O fato é que esses dois perfis quebram aquele meu pensamento padrão, né, lá de 2011, eles quebram essa hipótese anterior, né, então não necessariamente a pessoa que é magra vai permanecer magra a vida inteira e não necessariamente a pessoa que sempre foi gordinha precisa, né, ficar acima do peso a vida inteira. E aí, né, ao longo ali, né, do meu acompanhamento, recebendo pacientes com excesso de peso, obesidade, buscando tratamento, eu comecei a identificar 3 perfis de resultado. Então, quando eu falo resultado, é assim, você institui o tratamento do emagrecimento, né, e a pessoa, aqueles grupos, né, apresentam resultados diferentes. Então, o primeiro grupo, pessoas com excesso de peso que definitivamente não emagrecem. Você ensina tudo, você ensina as habilidades, você pede para aplicar, você às vezes medica esses pacientes e eles definitivamente não emagrecem. Então, quem diz, né, para você que tem 100% de resultado no consultório não está falando a verdade, porque alguns pacientes realmente não emagrecem.
Um segundo grupo de pessoas com excesso de peso que até emagrecem, mas emagrecem às custas de um grande sofrimento, e aí depois voltam a engordar facilmente, né? Engordam tudo que emagreceram e às vezes até mais um pouco. Muitos devem se identificar, né? Eu recebi muitos depoimentos nesse perfil. E um terceiro grupo de pessoas com excesso de peso que emagrecem e se mantêm magras, né? E aí eu comecei a focar o meu olhar para essas diferenças, quer dizer, o que esse terceiro grupo aprendeu e aplicou, né? Aprendeu a aderir, a aplicar, que os demais grupos não fizeram, né? Ou não aprenderam, ou não estavam dispostos mesmo a aplicar, né? Quais são as ferramentas, quais são as habilidades? E aí, ainda tive mais um insight, né, no consultório. Além de todas essas questões, essas reflexões, eu tinha um grupo de pacientes que, assim, mesmo medicado, com medicamentos anorexígenos, o que são os medicamentos anorexígenos? Aqueles que tiram a fome. Então, mesmo com esses medicamentos, mesmo sem fome, com a fome, né, supressa pelo medicamento, eles conseguiam engordar. Quer dizer, eles comiam mesmo sem sentir fome. E aí, né, ficou claro para mim uma coisa que eu já sabia, mas que ficou muito clara, que não é só uma questão metabólica, né? É uma questão metabólica e uma questão comportamental. E aí, assim, eu comecei a estudar muito essa área, né? Eu já tinha a base ali da endocrinologia, já sabia bastante, né, sobre metabolismo, sobre hormônios, mas eu me aprofundei no estudo dos alimentos, no estudo dos macronutrientes, né? Como os alimentos se classificam e como é que eles interagem com o nosso corpo, né? Como é que o nosso corpo responde a esses alimentos. E também estudei bastante comportamento alimentar em especial, né? E aí, assim, fiz muitos cursos, muitos treinamentos, muitos livros, muitos artigos. E aí comecei a aplicar isso no consultório. Falei, pronto, agora, né, enxerguei o que eu não estava vendo, vou resolver o meu problema, vou resolver o problema dos meus pacientes, vou ter, assim, um grande sucesso de resultado com os meus pacientes. Só que no consultório a gente tem um desafio, né? A gente tem um desafio que é a frequência com que o paciente te procura no consultório, né? Ele vai uma primeira consulta e, assim, geralmente ele não vai todo mês, né? O paciente que é muito assíduo, ele vai o quê? Uma vez no mês, né? Que às vezes não é o suficiente para você modificar hábitos, para você ensinar todas essas estratégias, né? Então, assim, o comum, né, assim, da frequência do paciente, da assiduidade do paciente, é a cada 3 meses, é a cada 4 meses, às vezes a cada 6 meses, quer dizer, o paciente vai 2 vezes por ano no consultório. E aí, o que começou a acontecer? Algumas pessoas, né, pegavam a ideia, agarravam, assim, realizavam, colocavam na prática e tinham sucesso. Mas algumas pessoas não tinham sucesso, porque saíam dali, saíam super motivadas. Mas aí a vida começa a acontecer, né? Acho que deve ter acontecido muito com vocês, né? Você sai do consultório médico super motivado. Aí você fala assim, nossa, agora vai, né? Agora vai dar tudo certo. Gostei dessa médica, me identifiquei, né? Senti muita confiança e agora vai. Só que aí você chega em casa, né? Aí começa, né? Problema financeiro, problema familiar, problema no trabalho. E aí você vai, né? Entrando naquela bola de neve. E aí quando você vê, você já falou, vou largar de mão porque, enfim, minha vida é muito corrida. E aí você começa a inventar um monte de coisa, assim, né, de desculpa para realmente não seguir. Então, a gente perde a motivação, tá? Então, assim, eu acho, assim, que tem muita associação, né, o não resultado tem muita associação com a falta de assiduidade. Lembrar que vira um tratamento caro, se você, né, for ao médico uma vez por mês, você vai pagar em um ano R$3.000 ou mais, né? Isso se a consulta não for tão cara. Então, assim, acaba virando um tratamento caro, né? E aí o paciente acaba perdendo a motivação e perdendo o apoio, porque ele não tem aquela assiduidade, né? Aquele apoio ali constante e frequente. E aí, eu comecei a ter um sonho, né, um propósito de montar treinamentos que pudessem suprir essa lacuna, né? Porque, claro, é muito cômodo para mim estar no consultório, o paciente vem, né, passa em consulta, eu dou as orientações, medico às vezes sim, às vezes não, e aí ele volta às vezes daqui 1 mês, daqui 2 meses, mas assim, eu tenho outros pacientes, então minha agenda, assim, tá cheia, né? Mas aquilo estava me frustrando, porque assim, eu queria que meus pacientes tivessem resultado, eu queria dar o apoio que eu não conseguia dar ali na consulta. E comecei a ter muita vontade de falar sobre isso, né? E aí, assim, estou conseguindo realizar um pouco disso agora, né? Não só com essa aula, mas com os conteúdos que eu produzo nas redes sociais,
Só que eu posterguei muito para de fato fazer isso, né? Então, por que eu posterguei? Primeiro, doutorado, né? Então, eu fiz doutorado de 2013 a 2017, né? Então, o meu foco era só para o doutorado. Depois vim para Belém, né? Saí de São Paulo, 10 anos de São Paulo, vim para Belém, mudança de cidade, montar consultório, né? E aí você acaba, né, tendo paciente, uma certa comodidade financeira, e aí a gente vai meio que se acomodando, mas aquilo ficou, né, na minha cabeça. E aí uma chavezinha virou na época da minha gestação. Então eu engravidei em 2017 e eu ganhei 16, mais de 16 quilos na gestação. Eu digo mais porque eu parei de me pesar, né? Por que eu parei de me pesar? Porque eu tinha medo da balança. Falei, não vou mais me pesar, porque toda vez estou ganhando, estou ganhando, estou ganhando. E aí eu até me identifiquei com os meus pacientes que têm medo de balança, né? Por que eu engordei? Vocês devem estar perguntando, poxa, mas ela sabe tanto sobre isso, estudou tanto sobre isso, como que ela conseguiu engordar tanto na gestação? Olha só que interessante, fazer questão de contar essa história rapidinho, até para a gente fazer um paralelo com a parte técnica que a gente vai entrar daqui a pouco, né? Então, o que aconteceu? Eu tive muita náusea, muito enjoo na gestação. E aí eu percebi que quando eu comia qualquer coisinha, não precisava ser muito, quando eu comia uma bolachinha, alguma coisinha, né, para encher o estômago, passava completamente minha náusea, melhorava a minha energia, eu ficava muito melhor para trabalhar, para fazer minhas coisas. E aí o estômago ia, né, ia esvaziando e a náusea vinha com toda a força. Eu não queria ficar tomando remédio para náusea toda hora, né? Era minha primeira filha, foi uma gestação muito desejada, muito esperada. Eu tava com medo de ficar tomando remédio, então eu falei, não, vou comer, então, né, comer, eu me sinto bem e vou comer. E aí, nisso, o que eu fiz? Ó, comecei a aumentar a frequência do comer, tá? Então, gravem isso, guardem isso, porque a gente vai falar muito disso daqui a pouco. E aí, ganhei todos esses quilos. E aí, no puerpério, né, comecei a amamentar ali minha filha, e aí, olha que interessante, comecei a aplicar tudo que eu sabia, que eu conhecia, que eu explicava para os pacientes, comecei a aplicar no meu dia a dia, na minha rotina, e rapidamente consegui perder não só os 16, como em torno de 18 quilos ali. Então, assim, voltei para o meu peso anterior à gestação e até um pouquinho mais magra, sem grandes sofrimentos. Claro que aplicando ali, né, as estratégias que eu julgo, as estratégias interessantes para você ter um emagrecimento de forma saudável e sem minimizando o seu sofrimento e tentando manter a perda de peso. E, de fato, eu mantive essa perda de peso até hoje, né? Então, eu tô com o mesmo peso hoje que eu tive ali no final ali quando eu consegui emagrecer após o puerpério. Aí vocês devem estar até pensando assim, mas o puerpério, né, você amamenta e aumenta o metabolismo. E isso é verdade, então é uma coisa que ajuda muito, né, na perda de peso, mas também aumenta a sua fome, né? Então, ao mesmo tempo em que aumenta o metabolismo, aumenta a fome. E eu tenho muita paciente que me procura justamente no puerpério, porque acumulou, né, peso da gestação e não consegue, de fato, emagrecer. Então, assim, por mais que você tenha um aumento de metabolismo, como você tem aumento de fome, então você acaba não tendo uma facilidade, né, tão grande para emagrecer. E o segundo fator, né, que foi a segunda virada de chave, é o que eu chamo de efeito quarentena. Então, a gente teve que usar obrigatoriamente um ambiente online, né, comecei a fazer as consultas online, que eu nunca tinha feito, comecei a dar aula, eu sou professora do curso de medicina de uma faculdade aqui em Belém, no Pará, e eu comecei a dar aula online, né, então foi um grande desafio aí para mim, mas na verdade me destravou para começar a usar mais, né, o online, o ao vivo, que era uma coisa que me dava muito medo, ainda me dá, confesso, né, eu estava bem ansiosa antes de entrar aqui com vocês, mas aí eu começo a falar e começo a relaxar, e tá sendo uma experiência incrível, eu tô adorando, inclusive agradeço a vocês por estarem fazendo parte disso, porque tá fazendo muito bem para mim também, espero que para vocês de alguma forma também. Bom, que mais da quarentena? Tive tempo, né? Tive tempo para começar a organizar. Claro que no pico da pandemia, vocês devem ter acompanhado, aqui em Belém foi bem pesado, foi bem feio. Então, eu trabalhei muito na fase do pico da pandemia. Mas depois que melhorou, depois que passou, a faculdade entrou em férias. Então, eu tive realmente um tempo que eu não costumava ter na correria ali do dia a dia, né? Atendimento, dando aula, indo para o hospital. Então, eu aproveitei esse tempo para mergulhar aí, né, para montar aí essas estratégias. E, além disso, né, lembrar que foi um momento em que a gente olhou, trouxe o nosso olhar
para a saúde, né? As pessoas voltaram todas, graças a Deus, o olhar para a saúde, e a gente viu também, né, o excesso de peso e a obesidade como sendo um fator de risco importante para pior prognóstico dos pacientes com a doença, né, com a Covid-19. Então, a gente via que o grupo de indivíduos com obesidade, com sobrepeso e obesidade, evoluía pior, né? Então, isso deu um start também, falou assim, eu preciso mergulhar nisso, né, porque tem gente realmente adoecendo. E aí eu comecei a repensar o meu propósito, né, de trabalhar mais profundamente com isso, né, de montar uma coisa mais estruturada. E aí eu cheguei, depois de muito estudo, cheguei aí na lógica dos 3 Cs, né, e o que é isso, tá, gente? Isso não é nenhuma metodologia inovadora, isso não é nada que eu inventei, na verdade, assim, eu inventei a metodologia educativa, então é uma forma de ensinar uma coisa que já existe, uma coisa que já é consagrada, que já está documentada aí em vários artigos científicos de revistas sérias, tá? Então, é o que eu chamo dos 3 Cs, que são os 3 pilares que estão fortemente associados com o emagrecimento, né? Que é comida, corpo e comportamento. Bom, antes de entrar, né, de explicar exatamente, né, essas estratégias, vamos só recapitular, vamos lembrar o que as pessoas fazem de errado, por que não dá certo, por que todo mundo ou não emagrece, ou emagrece e reganha. Vamos ver se vocês vão se identificar. Só beber uma aguinha aqui. Então, primeira coisa, pensei em fazer dieta. O que eu já faço? Já vou super empolgada no supermercado, né? Faço compras de dieta, né? Então, eu defino comidas de dieta, eu defino alimentos proibidos e alimentos permitidos. E aí, eu vou lá e compro todos os alimentos que eu julgo que são permitidos. Defino alimentos que podem e que não podem, fico até meio confusa, né? Nem sei direito o que pode, o que não pode, mas vou lá e compro o que o meu feeling acha que é possível, né? De comer, que não engorda, que é light, que é diet, etc. E aí eu acabo me vendo com poucas opções, né? Com pouca variedade, acabo colocando muito pouca comida no prato, fico com medo de comer, medo de sentir fome, né? Então eu até me desconecto das minhas sensações, eu evito notar os sentimentos relacionados à comida, porque eu tenho medo de sentir fome, porque eu sei que a fome é igual a comer, e eu penso que comer é igual a engordar, não é isso? E aí a gente acaba também muitas vezes agindo no automático, né? Nem percebe, é desatento, né? Faz as coisas sem perceber, já tá ali naquele hábito alimentar. Olha o comportamento aí, né? E aí, a gente se vê numa dieta de muita restrição, tanto de quantidade quanto de qualidade. Começa a se sentir perdido, não encontra prazer na rotina alimentar, não encontra prazer na rotina da vida, né? Começa a ficar triste, né? E acha que é porque não tá comendo, às vezes até é. Tem sentimentos frequentes de culpa, e aí você começa a furar frequentemente, porque o furo é o prazer, né? Você tá tendo uma vida sem prazer, então você começa a buscar o prazer no furo. E aí alguns fazem exercícios físicos intensos, né? Compensatórios, para compensar aquele pouco que já tá comendo, né? E outros nem conseguem se motivar para fazer exercício, mas ficam culpados, sentem culpa porque não estão fazendo exercício, não é isso? E aí começa a culpar. A gente nunca gosta de assumir a culpa, né? A gente sempre joga a culpa para alguém que não é a gente, mesmo que esse alguém seja a nossa genética, né? O nosso metabolismo, mas não sou eu. Então, eu culpo a genética, culpo o metabolismo, aí eu procuro endocrinologista, né? Nesse momento, né, as pessoas procuram o endocrinologista, elas têm certeza de que tem algum problema hormonal, elas querem ter certeza de que é a tireoide que está atrapalhando, e aí faz exames e muitas vezes não é, às vezes até é, mas é raro ser, né? Então, assim, a maioria das vezes não é a tireoide. E aí fica chateada, né? Não encontra a causa, né? Por que a coisa não dá certo, tem desejo de desistir, sentimentos de rejeição ao corpo e baixa autoestima, não é verdade? Né? Mandem aí se vocês, de alguma forma, se identificam com algumas dessas coisas que eu tô citando, tá? Como é que a gente corrige isso, gente? Olha, a gente precisa entender como é que funciona, né, o ganho de peso. Então, por que a gente engorda? Né, a gente precisa conhecer o conceito do balanço energético. Então, é o seguinte, o nosso peso, ele é equilibrado, olha, vejam que essa balança, ela tá equilibrada, né? Então, ele é equilibrado aqui pela ingestão, não sei se vocês estão vendo aí a minha setinha, pela ingestão e pelo gasto metabólico ou gasto energético, certo? Deixa eu tirar ela daqui.
Para a gente engordar, a ingesta tem que ser maior do que o gasto, tá? Então, o que entra nessa boquinha aqui, que tá aberta aí, pronta para comer esse sanduíche, tem que ser maior do que o meu organismo está conseguindo gastar, tá? Então, primeiro a gente vai falar dessa parte de cá, da boca, e depois a gente vai falar da parte de lá do corpo, tá? Então, a boca, né, entendam como a ingesta, tá? Então, lembrem, ingesta maior do que gasto. O que influencia a minha ingesta? 2 pontos principais. Gravem isso, escrevam aí no caderno, no celular, não esqueçam disso. Aumento da frequência, né? Então, comer várias vezes ao dia e ou aumento do volume. Então, eu posso até comer poucas vezes por dia, mas se eu faço aquele pratão, né? Então, eu tô com volume alto, tá? Tentem se identificar aí, né? Se vocês são mais do aumento da frequência ou se vocês são mais do aumento do volume. Geralmente, as pessoas são mais um ou outro. Existem pessoas que têm os dois, né? Que têm esses dois desafios. Só que aí, geralmente, elas atingem níveis maiores de obesidade, né? Porque aí você acaba comendo toda hora e comendo grande volume. Aí é mais grave até, né? Porque a ingestão calórica é muito alta. Então, vamos lá. Quem tem aqui o perfil de aumento de frequência, então a gente chama aqui de perfil beliscador. Então, imaginem essa linha vermelha aqui, a linha do dia, tá? Imaginem isso aqui em 24 horas. Então, ó, aqui eu tô mostrando aqui, ó. Tô fazendo 1, 2, 3, 4, 5, às vezes mais do que 5, né? Várias refeições ao dia. Então, é a pessoa que tá toda hora precisando comer, né? Toda hora tendo necessidade de comer. E aqui no aumento do volume, a gente chama de perfil hiperfágico, come muito, come grande volume. Então, essa pessoa, ela não necessariamente faz muitas refeições, mas cada refeição dela, esse balãozinho tá até pequeno, imaginem um balão bem grande aqui. Cada refeição dela tem um volume muito grande, tá? Então, acho que o primeiro passo, o primeiro ponto é você já tentar se identificar. Eu sou mais um ou mais outro? E aí, quais são os gatilhos? O que atrapalha um ou outro, né? Então, para o aumento da frequência, a gente geralmente tem uma saciedade prejudicada. E para o aumento do volume, a gente tem uma saciação prejudicada. Flávia, o que é isso? Eu não estou entendendo nada. Então, vamos lá. Tô com meu prato de comida, meio-dia. Bateu meio-dia, fiz o meu almoço ali, né? Meu prato de comida, comecei a comer. Tá? Então, comecei a comer. Em determinado momento, eu me sinto cheia. Eu tô bem, né? Eu tô confortavelmente cheia. Eu não quero mais, eu vou parar de comer. Esse ponto de parada é a saciação, tá? Então, decorem. Ponto de parada de comer é a saciação. E aí, a partir do momento em que eu parei de comer, o meu organismo ele vai ficar cheio, ele vai ficar saciado até determinada hora. Vamos dizer que eu terminei de comer 1 da tarde. E aí eu vou ter fome novamente lá para as 5 da tarde. Então eu fiquei saciada durante 4 horas, de 1 às 5. Tá? Então, isso é a saciedade. Ó, o pessoal tá mandando aqui. Já fui beliscadora, hoje sou hiperfágica. Que legal, olha só. Vai mudando, né? Mais volume, sou beliscadora. Bacana. Vocês veem que é bem heterogêneo, né? Então, voltando, saciação, ponto de parada de comer, saciedade, o tempo que o meu organismo fica sem necessitar comer, porque ele ainda está saciado da refeição anterior. Então, se eu tenho problema no aumento de frequência, ou seja, para os beliscadores aí, eu tenho que jogar o meu olhar para a minha saciedade, quer dizer, a minha saciedade não me deixa ficar longos períodos sem comer, né? E aí, por que ela não me deixa? Geralmente tem, né, um perfil ansioso associado, tá? Então, se eu tenho ansiedade, eu posso ter a necessidade, mesmo sem fome, eu posso ter a necessidade de ficar beliscando, de ficar comendo, buscando comida, fazendo croque-croque, né, mastigando de alguma forma, tá? Então, sempre considerar um pouco de ansiedade associada. Desatenção. Então, se eu não tenho atenção de que o meu organismo ainda está saciado da refeição anterior, eu posso acabar comendo sem, de fato, estar com fome, sem ser o momento certo de comer, né? E diferentes tipos de fome. Não sei se vocês sabem que existem vários tipos de fome, né? E aí, assim, se eu olho uma comida que me parece saborosa, aí eu tenho vontade de comer. Se eu cheiro um bolo saindo do forno, eu tenho vontade de comer. Se eu tô estressada ou se eu tô feliz, eu tenho vontade de comer, eu tenho vontade de comer. Então, assim, se tudo me leva à vontade de comer, eu vou estar comendo toda hora. Então, eu vou ter esse aumento de frequência da ingestão. E também queria comentar aqui o excesso de carboidrato. Então, lembrem, o excesso de carboidrato
carboidrato. Carboidrato é um dos macronutrientes, né? Geralmente é tudo que leva farinha, tudo que leva açúcar, tá? Então são as massas, os pães, os bolos, os doces, isso tudo é carboidrato. Quando eu como carboidrato, os farináceos, né, de uma maneira geral, quando eu como carboidrato, quando a minha dieta é rica em carboidrato, é muito rica em carboidrato, o que acontece? Eu fico tendo pico de insulina toda hora, o carboidrato não sacia, ele não dá essa saciedade prolongada, como, por exemplo, a proteína dá, e aí eu fico tendo fome toda hora. Eu faço um pico de insulina, essa insulina consome rapidamente a minha glicose. Se a minha glicose cai rápido no meu sangue, eu tenho a sensação de fome, eu tenho um impulso de fome. O meu organismo, ele manda o sinal de fome, tá? E aí se eu tenho fome toda hora, eu vou ficar beliscando toda hora. Então, achei muito importante vocês terem essa percepção, tá? Do aumento de frequência. O que influencia o aumento de frequência alimentar? Por outro lado, olha só que interessante, o aumento de volume. Então, o aumento de volume, a nossa saciação está prejudicada, ou seja, eu não consigo determinar o meu ponto de parada de comer. Não consigo dizer, aqui chega e eu não vou mais comer. E o que influencia isso? Olha que interessante, quase as mesmas coisas do que o primeiro fator, né? Então, se eu tô ansiosa, eu posso comer e nem prestar atenção se eu tô cheia, se eu não tô cheia. Desatenção também ajuda, eu não vou prestar atenção no meu ponto de saciedade. Para eu saber o meu ponto de saciedade, eu tenho que estar muito atenta ao que eu estou fazendo, eu tenho que ter muita atenção àquela comida, né, ao ato de comer, né. Diferentes tipos de fome também, aqui eu chamo atenção para a fome hedônica. A fome hedônica é a fome do prazer, é aquela fome que eu como por puro prazer, não é uma fome real, não é uma fome fisiológica. E aí, se eu tô comendo um alimento muito prazeroso, muito saboroso, que a gente chama de alimento palatável, que tá aqui, olha, logo o item embaixo, comida palatável, eu vou comer demais, né? Vai ser difícil eu recusar, porque ele tá muito gostoso. Então, eu não vou parar de comer porque eu fiquei saciada, né? Eu vou comer, então eu vou comer em grande volume, tá? E geralmente esses alimentos palatáveis são carboidrato mais gordura. Essa associação é perigosíssima, porque ela é muito saborosa e muito prazerosa. E aí, gente, olha só, essa reflexão que eu queria fazer com vocês, né? Quando a gente escuta assim, para emagrecer basta fechar a boca. Parece tão simples, né? Basta fechar a boca. Mas olha, para fechar a boca, lembra, a gente está falando tudo de ingestão, né? Aquela primeira parte ali daquele gráfico, a gente está falando ali daquela boca, né? Abocanhando ali aquele sanduíche. Então, assim, olha tudo que a gente viu que influencia na ingestão, que é o tal do fechar a boca. Identificar os sinais de saciação e saciedade, controlar a ansiedade, que não é nada fácil, ter atenção plena na hora de comer, que é o que eu comentei, para poder identificar esses sinais, conhecer primeiro para depois poder identificar os diferentes tipos de fome, saber quando responder a eles, a qual fome eu devo responder, em que frequência eu devo responder, né? Equilíbrio dos macronutrientes, então é importante conhecer os alimentos minimamente, né? Saber o que é proteína, o que é gordura, o que é carboidrato e saber equilibrar isso, né? Justamente para poder orquestrar esses sinais, né? E facilitar, quer dizer, ajudar tanto a minha saciação quanto a minha saciedade. Se eu empodero a minha saciação e saciedade, eu tenho uma facilidade maior, né, de ficar maiores períodos sem comer, né, sem ingerir, e aí eu consigo fazer com que a minha ingesta seja menor do que o meu gasto. Vocês vão ver daqui a pouquinho quando a gente entrar no conhecimento sobre gasto energético, tá? E, finalmente, o gerenciamento dos horários, que é exatamente isso que a gente está falando, né? Eu vou comer por muita frequência ou eu vou comer por muito volume. Então, assim, é organizar ali os momentos em que você vai comer. Muito bem, então falamos bastante aqui dessa primeira parte, né, que é a ingesta. Agora vamos focar para o gasto energético. Então, esse corpo aqui dessa mocinha, então, representando aí o gasto energético. O que determina o meu gasto? Como é que eu gasto energia? Quer dizer, eu quero gastar muita energia, porque eu quero ter um pouco, né, de possibilidade ali de comer. Comer é tão prazeroso para mim, então eu quero equilibrar isso para que o meu gasto consiga ser maior do que a minha ingesta. Então, eu preciso entender o que faz parte desse gasto, né? Então, o primeiro ponto que faz parte do gasto energético, que é o ponto mais importante, que se vocês lembrarem só disso, do gasto energético, eu já estou feliz, que é o metabolismo basal, tá? Então, o que é o metabolismo basal? É a energia que o nosso corpo gasta só para manter a gente vivo, para o nosso coração bater,
para a gente respirar, para manter a nossa temperatura, para coisas básicas, né? Para o nosso cérebro funcionar, para coisas básicas do nosso corpo. Isso quer dizer que, quando eu falo de gasto energético, esqueçam o pensamento do exercício. O exercício, ele é um tipo de gasto energético, mas ele não é o único e não é o mais importante, tá? Então, o gasto metabólico basal é o mais importante. Ele é garantido. Se eu ficar o dia inteiro dormindo, parada, sem fazer nada, o meu corpo está gastando energia. Está gastando energia através do metabolismo basal. Só para vocês terem ideia, o metabolismo basal, ele representa em torno de 60% no mínimo do gasto energético total, tá? De tudo que eu gasto de energia, 60% é a minha garantia, é o meu metabolismo basal. Então, eu brinco que o metabolismo basal, ele é a minha aposentadoria. Né? Então, se eu estiver em casa, se eu estiver viajando, se eu estiver trabalhando ou se eu não estiver trabalhando, a minha aposentadoria é garantida. Todo mês ela vai cair. Então, o que é o paralelo? Todo dia, todas as 24 horas do meu dia, eu vou ter garantido o meu metabolismo basal. E é com ele, principalmente, que eu devo trabalhar, tá? A gente vai aprender como fazer isso. Então, aqui, só para vocês lembrarem, tá? O metabolismo basal é a aposentadoria. E esses outros fatores que eu vou falar rapidamente, pensem como se fosse um bico, né? O bico é assim, ganho, sei lá, 5 mil reais de aposentadoria, vou fazer um bico, vou ganhar mais 1.000. Então, vou aumentar de 5 para 6 mil a minha renda. Mesma coisa aqui, tem o meu metabolismo basal, né? Então, vamos dizer que o meu metabolismo basal, deixa eu jogar aqui, vamos dizer que o meu metabolismo basal seja de 1.200 calorias, ou seja, eu gasto, só para me manter viva, 1.200 calorias, tô dando um exemplo, tá? Essa mocinha aqui, por exemplo, gasta 1.200 calorias. Não quer dizer que todo mundo gasta, tá? Mas essa mocinha aqui gasta em torno de 1.200 calorias, mesmo que ela fique deitada na cama sem fazer nada, tá certo? Então, esse é o gasto garantido dela. Se ela quiser aumentar o gasto dela, ela pode ir lá fazer um exercício, ela pode fazer as atividades, ao invés de ficar só na cama, ela pode ir lá lavar uma louça, varrer a casa, estudar, mexer no computador, trabalhar, dirigir. Então, tudo que a gente faz aumenta um pouquinho o gasto energético total. Então, aumenta acima do gasto metabólico basal, tá? E aqui eu dei um exemplo para vocês verem o quanto é acima. É em torno disso mesmo, tá? Para uma pessoa que tem um metabolismo basal de 1.200, vai aumentar umas 300 calorias só. Não é muito, né? Vejam que o maior valor aqui do que eu tô mostrando para vocês é o próprio metabolismo basal, tá? E aí o exercício, eu dei um exemplo aqui de 200 calorias, né? Que seria, por exemplo, sei lá, dar uma caminhada rápida numa esteira por 1 hora, mas pode ser, se eu, por exemplo, jogar futebol por 1 hora, esse meu gasto aumenta para 500, 700 calorias e não só 200, tá? Então, eu posso aumentar muito mais o meu metabolismo basal. Mas o que eu quero deixar claro é que não há necessidade extrema de você fazer exercício físico para você conseguir atingir ali, né, o emagrecimento, tá? Então, você pode trabalhar só com o seu metabolismo basal. O efeito térmico dos alimentos, eu nem quero que vocês contem com isso, porque é muito pouco. Olha, vejam que aí é só em torno de 100 calorias nesse exemplo. O nosso organismo, ele gasta um pouquinho de energia para metabolizar determinados alimentos. Então, decorem aí, os melhores gastos são para metabolizar proteína e fibra. Então, se você quiser aproveitar esse efeito térmico, foque em proteína e fibra, que você vai ter, inclusive, outros benefícios. Então, lembrar aqui que eu vou equilibrar a minha ingestão com o meu metabolismo. Eu acho que eu não vou conseguir cumprir a minha promessa, que já são 19h40 e eu tô aqui super empolgada, mas vamos lá, vamos seguir. Não vai demorar muito, não. Então, como é que eu vou fazer para conseguir esse equilíbrio entre ingestão e metabolismo basal? Então, imagina que esse primeiro exemplo é aquele perfil beliscador. Lembra, né? Que a pessoa come várias vezes, ou seja, esse primeiro exemplo é o quê? Aumento de frequência, né? E aí, o segundo exemplo seria o aumento do volume, tá? Então, nesse primeiro exemplo, vamos trabalhar com o metabolismo basal, daquela garotinha lá. Então, 1.200 calorias é o que ela gasta de forma basal. Se eu pegar essas 1.200 e dividir nessas cinco refeições, eu vou ter em torno de 230. Eu não preciso dividir igual, tá? Eu só tô dando um exemplo aqui. Eu posso fazer 400 calorias no almoço, 400 calorias no jantar e calorias menores nos lanches. Aí eu vou distribuir como eu quiser. Olha que interessante, é importante saber disso, porque aí eu vou gerenciar a minha refeição
refeição, eu vou gerenciar o meu dia, a minha rotina alimentar. Isso dá um poder, isso empodera vocês, para vocês, né, poderem saber que vocês podem equilibrar. Se eu fiz uma hiperfágica aqui no almoço, comi demais no almoço, beleza, eu vou compensar nas outras refeições, eu vou aumentar meu período de jejum, a gente vai ver isso já já. E aqui, né, se eu como menos vezes ao dia, ou seja, 3 vezes, eu pego essas 1.200 e divido por 3 e dá 400 em cada uma delas. Então, assim, a minha sugestão é você fazer parecido com o seu metabolismo basal ou até um pouquinho menos, tá? Você pode pensar assim, mas Flávia, se eu fizer a ingesta parecida com o metabolismo basal, eu não vou emagrecer, porque vai dar 0. Na verdade, você vai emagrecer porque aí sim volta a contar aquele bico, tá? Então, atividade cotidiana, um exercício sim ou não que você faça, mas assim, querendo ou não, só atividade cotidiana já vai ajudar a criar o balanço negativo. Agora, claro, se você puder fazer um pouquinho menos do seu metabolismo basal, você cria mais balanço negativo e aí, teoricamente, é mais rápido o seu emagrecimento. Mas não é interessante criar um balanço muito negativo, porque aí vira uma dieta muito restritiva e aí você vai pagar o preço lá na frente, porque você não vai conseguir manter e vai furar e aí não vai dar certo, tá? Então tem que ser uma coisa, como eu sempre digo, sustentável, tá? Que se sustente. Outra forma de imaginar isso, tá? Então, é assim, uma coisa que eu acho também muito legal é assim, se o meu gasto é de 1.200 calorias e o dia tem 24 horas, se eu dividir 1.200 por 24 horas, vai dar 50 calorias por hora. Então, entenda, é mais ou menos para você ter a noção da velocidade de gasto por hora. Por que é importante isso? Porque se eu comi um café da manhã de 200 calorias, eu sei que o meu corpo vai demorar em torno de 4 horas para metabolizar toda aquela refeição. Se eu começo a trabalhar com isso, gente, eu não acumulo caloria, tá? Se eu começo a respeitar, dar o tempo do meu corpo metabolizar, através do próprio metabolismo basal, metabolizar os alimentos que eu estou comendo, eu não engordo nunca mais, porque aí eu não vou acumular caloria. E é o acúmulo de caloria no corpo, né? A sobrecarga de caloria no corpo que leva ao ganho de peso, tá? Então, isso é uma dica muito forte e não esqueçam dela. Jejum intermitente. Então, por que eu estou falando de jejum? Olha só, nesse mesmo exemplo, o que eu posso fazer? Então, primeira coisa, primeiro ensinamento. Todos nós, eu e vocês, todos nós fazemos jejum todo dia. Vocês sabiam? Vocês já pararam para refletir sobre isso? A gente faz jejum à noite, quando a gente dorme, né? Então, se eu durmo 8 horas, eu faço jejum de 8 horas. Se eu durmo 10 horas, eu faço jejum de 10 horas, né? Então, se eu durmo 10 da noite e acordo, sei lá, 8 da manhã e como às 8 da manhã, eu fiz um jejum de 10 horas. Eu tô falando isso para vocês saberem que o nosso organismo, ele é muito adaptado para tolerar o jejum. Só que a gente não entende isso, né? A gente acha que a noite é para dormir e o dia é para comer, né? Mas a gente pode, né, experimentar. Claro que as pessoas têm diferentes tolerâncias ao jejum e isso pode estar muito relacionado à dieta que você está fazendo, à rotina alimentar que você está fazendo. Então, por exemplo, uma pessoa que está fazendo uma dieta rica em carboidrato, ela vai ter muita dificuldade de fazer jejum. Por quê? Porque, lembra do mecanismo que eu falei? O carboidrato vai dar fome toda hora, né? Vai estimular ali os picos de insulina, então vai ser um pouco difícil. Muita gente está me perguntando aqui como é que descobre o metabolismo basal. Tem o exame padrão ouro, chama calorimetria, é possível de fazer. Mas assim, acho que é mais caro e não é todo lugar que tem. No exame de bioimpedância, que é um exame mais acessível, você tem uma estimativa. Então, como ele mede sua massa magra e o metabolismo ele está diretamente relacionado à massa magra, que é o músculo que a gente tem, então ele estima quanto é o seu metabolismo basal. E a gente costuma trabalhar bastante com isso e tende a dar certo na maioria das vezes. E tem fórmulas, tá? Fórmulas matemáticas mesmo na internet, que levam em consideração alguns fatores físicos, né, individuais seus, que você joga lá e ele dá também uma estimativa, tá? Por que eu sempre uso o exemplo de 1.200 calorias? Porque muitas mulheres mais magras, mulheres mais jovens, muitas mulheres têm em torno de 1.200 calorias de metabolismo basal, tá? Por isso que eu gosto muito de usar esse valor como exemplo. Então, olha só que interessante. Se eu opto
pô, eu tinha aquele perfil beliscador ali, faço várias refeições ao dia. Se eu resolvo suprimir café e lanche da manhã, então aquelas 1.200 que eu tinha disponíveis para distribuir nas 5 refeições, eu vou ter que distribuir em 3 refeições só. Então, quer dizer, eu já comi uma parte grande, que eu digo assim, eu já passei uma parte grande do dia sem comer, o meu metabolismo basal está funcionando, então nesse momento que eu estou em jejum, meu metabolismo basal não parou de funcionar, mas não está chegando comida, eu estou predispondo o meu corpo a queimar caloria, né? E queimar caloria é igual a emagrecer a médio prazo, né? Então, e aí me facilita também distribuir a minha cota calórica nessas outras refeições, porque eu vou ter menos refeições ao longo do dia para distribuir isso. Então, minhas refeições passam a ser até mais saborosas, né? Mais, assim, mais fartas. Agora, também não adianta eu fazer o jejum, por exemplo, eu suprimir café e lanche da manhã e só almoçar, mas quando eu for almoçar, aí eu vou comer, por exemplo, 500 calorias no almoço, 500 no lanche, 500 no jantar. Aí eu estourei a minha cota calórica, que era de 1.200, e aí eu não vou emagrecer, mesmo fazendo jejum, tá? Por isso que nem todo mundo emagrece fazendo jejum, porque precisa saber fazer, tá? Então, no jejum eu consigo reduzir frequência e reduzir volume. Olha que maravilha. Tudo que vocês pensarem de estratégia que possa reduzir frequência e reduzir volume, sem um grande sacrifício, claro, né? Sem dor, é interessante, vai ser interessante para emagrecer, tá? E a low carb, queria falar rapidinho da low carb. Então, na low carb, a gente vai aumentar a quantidade de proteína e gordura em relação aos carboidratos. Então, se eu estou comendo muito carboidrato frequentemente no meu dia a dia, eu tento diminuir o carboidrato e aumentar a ingestão de proteína e ou gordura, tá? Por que isso? Porque aquilo que eu sempre falo, os carboidratos são muito saborosos, fáceis de abusar, já comentei isso aqui mais cedo. Os carboidratos induzem pico de insulina, isso leva a ganho de peso direto, retenção hídrica e fome, né, o que faz mais ganho de peso, e os carboidratos dificultam a via da queima de gordura. Então, se eu estou dando energia direta para o meu organismo, eu não coloco ele numa situação em que ele possa queimar gordura, tá? Então, eu meio que bloqueio essa possibilidade, tá certo? Então, a low carb é bastante interessante, inclusive é bastante interessante para associar com jejum. A gente vai ver lá na frente. Então, aqui um exemplo prático disso. Ó, 8 horas da manhã, comi duas bandas aqui, 2 metades de pão francês com manteiga na chapa. Só um parênteses, se você faz na chapa, se você faz torrado, se você coloca no forno, isso não muda a caloria dele, tá? Muita gente tem essa falsa ideia, isso não muda a caloria continua igual, tá? Se eu como 8 da manhã isso aqui, vocês podem ter certeza que em torno de 10 horas da manhã eu vou estar com fome, justamente por causa desse mecanismo aí de pico de insulina, queda de glicose. Então, isso é comum de acontecer. Agora, se eu troco, eu tiro uma metade, fico com a outra metade recheio de ovo, né? Então, aqui coloquei um recheio de ovo. Ovo é proteína e gordura. O que vai acontecer? Comi 8 horas da manhã, provavelmente eu vou ter fome lá para meio-dia. Então, olha que interessante, com essa pequena modificação, ou seja, com essa estratégia low carb, eu reduzo frequência e reduzo volume no total do dia, né? Se eu reduzo a minha frequência de comer, eu acabo reduzindo o volume no total do dia. E a última estratégia, rapidinho, é garantir a nutrição do corpo. Então, lembrar que corpo nutrido não pede comida, né? Se eu tô nutrida, eu não fico pedindo comida toda hora, né? O meu corpo não fica buscando alimento, buscando comida toda hora. Corpo nutrido melhora a saúde mental. E aí me ajuda a aderir todas aquelas coisas que eu comentei lá no início sobre ingestão. Todos aqueles pontos, né, que a gente pontuou ali no fechar a boca, né? Parece tão simples fechar a boca. Corpo nutrido favorece ganho de massa magra. E massa magra ativa o metabolismo, como eu já falei para vocês. Então, isso é super favorável para o emagrecimento. Como é que eu vou priorizar a nutrição do corpo? Através do conhecimento dos alimentos quanto ao seu grau de processamento. Então, o que é isso, Flávia? É muito esquisito isso. A gente tem alimento que é considerado natural, alimento de verdade, comida de verdade, alimento in natura. O que é isso? Vem de animal e vem da terra, né? Então, tudo que vem de animal, carne, frango, peixe, ovo, tudo que vem da terra, legumes, verduras. Então, assim, coisas que a gente encontra na feira, né? Coisas que a gente encontra naquela parte de feira do supermercado, no açougue. Então, isso tudo é alimento in natura, são os melhores alimentos para nutrir o nosso corpo. Tem os minimamente processados, que na verdade eles sofrem processo
processos, assim, simples, tipo lavagem, é moído, né? Ele não é um processo de adição, tá? Então, ele chama minimamente processado, então ele é também bom para a nutrição do corpo. O que a gente tem que ter cuidado é com os processados e ultraprocessados, tá? Então, os processados, eles já têm adição, geralmente de sal ou de açúcar. Ah, então ele é alimento proibido? Não, ele não é alimento proibido. Você só tem que ter um cuidado um pouco maior. Eu como alimento processado? Como. Eu como alimento ultraprocessado? Como também. Só que eu sei comer, eu sei o momento de comer, eu sei a frequência de comer, tá? Mas eu tenho total liberdade de comer todos esses alimentos, só que eu sei a frequência, como é que eu vou equilibrar isso, e é isso que eu tô tentando mostrar para vocês, tá? Então, em torno de 80% das suas refeições, você tenta priorizar em natura e minimamente processado, em torno de 20% processado e ultraprocessado, tá certo? Então, a gente sabe que a rotina, a correria do dia a dia, a gente precisa de alguns alimentos que são fáceis, né? Alimentos industrializados fáceis. Nem todo industrializado é necessariamente ultraprocessado, tá? Então, eu tenho industrializado que é minimamente processado. Mas é só um exemplo, né? Os ultraprocessados são industrializados. E aí, às vezes, eu preciso de uma coisa prática, porque eu estou numa correria de um lugar para o outro, e às vezes isso vai me ajudar e tá tudo certo. Não é isso que vai detonar o meu emagrecimento, tá? E aí, a grande proposta, na verdade, gente, eu quis comentar essas 3 estratégias, porque a grande proposta é tentar unir essas estratégias, né? Então, garantir a nutrição do corpo, lembrar, né, de tentar fazer uma low carb ali para você tentar aumentar ali o teu período de saciedade. Com isso, você aumenta a frequência, você, desculpa, diminui a frequência da ingestão, né? Você aumenta o tempo sem fome, e aí você aumentando o tempo sem fome, você necessariamente aumenta o tempo de jejum, tá? E aí você pode até associar protocolos específicos de jejum intermitente, mas mesmo que você não queira fazer o jejum intermitente, só de você aumentar o período em que você vai ficar sem comer, isso já vai ajudar o teu corpo a assim, queimar gordura, né? E aí é o processo de emagrecimento, certo? Então, o passo a passo que eu prometi para vocês das escolhas alimentares, número 1, focar na nutrição. Então, a primeira pergunta é: tem alguma coisa que eu resolvi comer? Primeira pergunta é: esse alimento é nutritivo? Quanto nutritivo ele é, né? Então, tentar reconhecer se o alimento é nutritivo, tá? Segunda coisa, focar no equilíbrio dos macronutrientes, lembrar de proteína, gordura, carboidrato, tá? Então, a minha sugestão, né, eu gosto mais de trabalhar com proteína, de aumentar a proteína para poder reduzir carboidrato pelos benefícios vários que eu já comentei com vocês da proteína, tá? Saciedade, aumento de massa magra, efeito térmico da proteína, que é bom. Então, assim, tem vários benefícios. Então, eu sempre pergunto, esse alimento tem proteína? Quanto de proteína, tá? Então, é interessante a gente ter essa percepção. E o terceiro, estou respeitando meus limites de frequência e volume, que é a primeira coisinha lá que a gente conversou. Então, assim, o valor calórico está dentro da minha programação do gasto metabólico basal? Na verdade, essa pergunta é exatamente isso, né? Essa pergunta de frequência e volume, eu quero saber se está dentro da minha cota calórica, tá? Eu penso que essa estratégia é a melhor para você programar o seu corpo para que você tenha o seu emagrecimento de forma que você sustente, tá? Porque você vai estar nutrido, você vai estar tolerando os períodos maiores de jejum, e aí, intuitivamente, você vai diminuindo volume e frequência, tá? Parece simples, né? Mas não é tão simples. Por que não é tão simples? Porque as nossas escolhas alimentares, elas estão determinadas por esses 2 mocinhos aí, né? Pelo cérebro racional e pelo cérebro emocional. E as pessoas que têm muita dificuldade em perder peso, geralmente estão influenciadas mais pelo cérebro emocional do que pelo racional. Como é que funciona isso? Já tô finalizando, tá, gente? Como é que funciona isso? Então, assim, todo tipo de comportamento que a gente tem, ele é precedido de uma emoção, que é precedido de um pensamento. Então, tudo começa no pensamento, né? Vou dar um exemplo aqui, alguns exemplos aqui que eu coloquei. Então, se eu penso assim, eu posso ter um pensamento assim, certo combina com certo e errado combina com errado. Flávia, que coisa esquisita, o que é isso? Eu quero dizer o seguinte, a pessoa pensa que ela tem que ser certa do início ao fim na dieta, né? Então, comecei a dieta, eu tenho que ser certa do início ao fim. E aí, o que ela sente quando ela fura a dieta? Ela se sente fracassada, ela se sente frustrada, porque ela não conseguiu cumprir aquele correto do início ao fim. E aí, qual é o comportamento dela? Já errei mesmo, então eu vou enfiar o pé na jaca. Por quê? Porque errado combina com errado. Se eu errei aqui, então eu vou continuar errando. Não é assim que a gente pensa?
Um outro exemplo. Meu chefe não me valoriza. Então, eu tenho essa crença, né? Eu penso isso, eu tenho essa certeza de que ele pode até te valorizar, mas eu tenho certeza que ele não me valoriza. O que que eu sinto? Eu fico triste, né? Fico triste por não ser reconhecida. Poxa, eu me dedico tanto, fico frustrada, insegura, tenho medo de perder o meu emprego. Então, isso tudo é sentimento, tá, gente? Isso tudo é emoção. São as coisas que a gente sente pelas coisas que a gente pensa, né? E aí, qual é o meu comportamento? Aqui um exemplo, né? Poderia comer para aliviar a dor. Então, eu vou comer para me sentir mais forte, para me dar ânimo para trabalhar, né? Para eu conseguir ser uma melhor profissional, tá? Então, só para vocês entenderem que, assim, o que a gente pensa influencia muito no que a gente faz, né? E, em especial, no nosso comportamento alimentar. Então, a ideia, né, é a gente trabalhar essas estratégias para a gente, aos poucos, reprogramar o nosso pensamento para que a gente traga, né, uma pessoa que esteja dominada ali pelos sentimentos, pela emoção, pelo cérebro emocional na hora do comer, que a gente equilibre isso melhor. Então, que a gente traga ali, né, um 70% a 80% de domínio racional e 20% a 30% de domínio emocional. Gente, estou quase finalizando, não saiam ainda. Neste momento, assim, foi o que eu consegui dar de mais mastigado para vocês. Eu tentei fazer, eu pensei assim, o que as pessoas precisam saber, né? O que eu posso dar de prático que elas possam começar de fato a aplicar para ter algum tipo de resultado, tá? Agora, sim, para as pessoas que quiserem se aprofundar, que quiserem aprender essas estratégias, né, que quiserem dominar essas estratégias na prática, sob a minha supervisão, eu estou lançando para vocês, para esse grupo seleto, para as pessoas que estão aqui dentro, que ficaram até agora, olha, são quase 8 horas, não sei se eu vou conseguir bater as 8. Então, eu estou lançando para vocês, em primeira mão, o meu curso, estou muito orgulhosa, estou muito feliz, assim, é uma coisa que como eu comentei com vocês, eu venho programando desde 2012, 2013, um sonho mesmo, né? Eu fiquei bastante emocionada esses dias, eu estava justamente trabalhando nesse curso, né? Trabalhando a parte gráfica, e realmente me emocionei, até chorei hoje. E eu quero mostrar para vocês o que é isso, né? Então, o Aprenda e Emagreça é uma espécie de GPS, na verdade, né? Um passo a passo em que a gente vai corrigindo essas armadilhas que levam ao ganho de peso. A gente percebe que existem muitas armadilhas, né? Que a gente, às vezes, nem percebe, elas estão assim ali, se a gente tiver desatenção, ainda aí que a gente cai nas armadilhas. Então, é um treinamento dessas habilidades, né? Para a gente alcançar o resultado de emagrecimento. Claro, eu preciso treinar, né? Lembra, eu preciso treinar para que isso fique internalizado, para que vire um hábito novo, né? E sem abrir mão da saúde, obviamente. Então, como é que ele funciona? São 6 semanas de curso, dividido em 4 módulos. Então, o primeiro módulo introdutório, o segundo módulo comida, terceiro corpo, quarto comportamento. Lembra dos 3 6? Então, os 3 6, eles estão aqui dentro desse curso, tá? Então, vou falar rapidinho de cada um para a gente finalizar. O módulo 1, introdutório, ele é muito motivacional, né? Então, assim, a gente vai trabalhar ali a pirâmide do sucesso. Vocês conhecem a pirâmide do sucesso? Existem pilares ali na pirâmide do sucesso, que são coisas que levam a gente ao sucesso, coisas que garantem mais e coisas que garantem menos o sucesso. E a gente vai conversar sobre isso. Aprender sobre o mecanismo de formação de hábitos, justamente porque a gente está querendo mexer nesses hábitos antigos, introduzir hábitos novos, hábitos de uma mente magra, né? Mudança de comportamento tem tudo a ver com isso, né? Com formação de hábito. Filosofia do treinamento e apresentação, de fato, ali do método dos 3 Cs, né? E aí a gente entra nos 3 Cs. Então, o módulo 2 é o C da comida, né? A gente vai aprender sobre os macronutrientes, tudo que é macronutriente, que é proteína, carboidrato, gordura. Vamos falar muito de dieta low carb, vamos aprender a contar carboidrato. Claro, assim, é uma coisa matemática, mas assim, eu gosto muito da contagem de carboidrato, porque te dá muita liberdade na hora de você programar, na hora de você escolher, e aí você pratica low carb de forma mais fácil. Quando você aprende contagem de carboidrato, fica muito fácil fazer a low carb. E aí, claro, a gente vai falar sobre carboidrato simples, complexo. Vamos aprender os protocolos de jejum intermitente, né? Vamos aprender as estratégias de jejum intermitente, como é que ela leva, de fato, à perda de peso. Vamos aprender a analisar a tabela nutricional, como montar um prato saudável e essa coisa que eu falei do processamento dos alimentos, né? O que é comida de verdade, o que é comida processada.
Então, com isso, né, nesse módulo da comida, do C da comida, você consegue ter um domínio, né, você te dá uma liberdade de escolher o que você quer, claro, guiado, né, pelas estratégias, não é, vou sair comendo o que eu quero. Não, mas você vai ter muito mais liberdade do que você tinha quando você programava aquelas dietas restritivas e você não sabia, o que eu como, o que eu não como. Então, você vai conseguir equilibrar aquilo dentro da tua rotina, claro, baseado no seu metabolismo basal, né? No módulo 3, é o C do corpo, né? Então, a gente vai falar sobre IMC, índice de massa corpórea, é o que determina o grau de excesso de peso, o grau de obesidade, né? A gente vai saber definir o peso ideal e o peso desejado, né? Não necessariamente o peso desejado é o peso ideal, mas é importante que a gente saiba que o peso que eu desejo, ele é o quê? Ele é igual ao peso ideal? Não, ele é maior que o peso ideal, ele é menor que o peso ideal. É justamente aquele GPS que eu falei do A para o B, eu quero saber onde eu tô e aonde eu quero chegar. Né? Então, eu preciso falar de números em peso para eu ter essa noção, né? Para eu estabelecer metas. Composição corporal, distribuição de gordura corporal. Vamos aprofundar o entendimento sobre o metabolismo, ganho e perda de peso através do ciclo jejum alimentado, que isso é a base do jejum intermitente, né? Então, a gente vai voltar a falar de jejum aqui. Resistência insulínica, né? Que muita gente me pergunta de resistência insulínica, então a gente vai abordar aqui também. Ela é uma das grandes, não digo nem armadilhas, mas um dos grandes desafios para a gente vencer na hora de emagrecer. E vamos, claro, dar uma pincelada sobre genética e epigenética, como é que elas influenciam aí na perda de peso, né? Então, você tendo esse conhecimento, você vai ganhar confiança no seu corpo, e aí você vai traçar as estratégias ali para fazer o seu corpo, né, para fazer o seu metabolismo atuar a favor do emagrecimento. E o último módulo é o módulo de comportamento, é o C de comportamento. Então, a gente vai trabalhar a sua relação com o seu corpo, a sua relação com a comida, né? Os pensamentos sabotadores, aqueles pensamentos que a gente tem que fazem a gente comer errado ou fazem a gente comer em hora errada. A gente vai conhecer os tipos de fome, saber reconhecer e saber, né, equilibrar quando que eu vou responder a qual fome. Vamos conhecer, também saber identificar os mecanismos de fome e saciedade, de fome real, né? Fome real e saciedade, e também a saciação, que eu comentei, né? Que é aquele ponto de parada da comida. E vamos falar sobre controle da ansiedade também, que a gente sabe que tem uma forte influência. Então, aqui o objetivo desse módulo é justamente trabalhar aquela reprogramação que eu comentei, né? A reprogramação ali da mente para uma mente tendendo a uma mente magra, vamos dizer assim. Como que vai ser entregue? 6 aulas, né? Uma aula por semana, ao vivo e online comigo, tá? Essas aulas ficarão gravadas. Então, assim, eu sugiro fortemente que você assista a aula ao vivo comigo, mas, assim, aconteceu alguma coisa, você não pôde assistir, ela fica gravada, então fica disponível. Agora, assim, claro, oriento que você assista antes da próxima semana, tá? É importante ter esse segmento para você não ficar para trás. Na verdade, assim, a gente nem vai deixar você ficar para trás, porque a gente perturba mesmo, tá? Esse acesso vai ser vitalício, com direito às atualizações. Então, se daqui a um ano eu gravar uma coisa nova, ou se eu gravar um curso de contagem de carboidrato, alguma coisa diferente, você vai ter acesso, porque a gente vai só introduzindo e adicionando na plataforma, tá? Na plataforma do aluno. E vocês vão ter acesso à comunidade fechada, que é a comunidade fechada de alunos, né? Eu participo, então lá a gente vai ter muito, né, discussão de perguntas e respostas, os desafios a gente vai, né, colocar lá as postagens. Então a gente tem desafios assim, por exemplo, né, foto da refeição, foto da comida, são coisas que a gente pede para postar, para que eu possa também gerenciar, né, não só para motivar, isso também né, um exercício motivador, e às vezes é motivador para você e para o seu colega que está vendo, né, mas também para que eu possa estar acompanhando, para que eu possa supervisionar. Quando será entregue? A gente já começa essa turma quarta-feira, às 19 horas, 8 de julho, tá? Então, é quarta que vem, na verdade, né? O curso, ele vai ficar disponível até terça-feira, tá? Para ser acessado, para compra. Mas aí na terça-feira eu fecho as inscrições e aí na quarta-feira a gente já começa. Então, essas são as datas: 8, 15, 22, 29, 5 e 12, sempre à noite. E aí eu preparei um bônus só para vocês, tá? Então tem algumas pessoas aqui na sala. Essas pessoas vão receber esse bônus se inscreverem hoje no curso agora, na verdade, né? Hoje até meia-noite.
consultoria online individual comigo. Por que eu estou fazendo isso? Porque, assim, embora eu saiba que as dores, as dificuldades, muitas vezes elas são comuns a muitas pessoas, muitas vezes você tem alguma coisa individual, alguma coisa da tua história, alguma coisa, assim, né, da sua vida, que precisa ser identificada, porque às vezes aquele é o gatilho para o comer, né? Então, a gente vai tentar, nesse encontro, mapear esses principais entraves do emagrecimento no seu caso específico. E como eu sei que muita gente tem, né, vergonha, né, não sente a vontade de falar em grupo, então eu optei por esse encontro individual, porque eu acho que é um momento que a pessoa pode, né, se expor melhor, porque é uma forma de consultoria ali individual, né? Então, acredito que vai deixar a pessoa mais à vontade para poder me dar mais informações para que eu possa ajudar mais especificamente naquele caso. Estou terminando. Quanto vai custar? Peraí, passei um. Olha só, aqui eu trouxe para vocês as últimas notas fiscais dos treinamentos que eu fiz para montar esse treinamento, tá? Então, um de R$ 900, um de quase R$ 7.000. As pessoas que sabem disso, que sabem que eu faço esses treinamentos caros, falam que eu sou louca. Pode até ser, mas assim, quando a gente tem um propósito, a gente assim, né, o dinheiro passa a ser secundário, e eu na verdade, assim, esse dinheiro foi muito bem investido, tá? Eu tô tendo muitos frutos muito bons desse trabalho, e eu tô muito orgulhosa do que eu tô conseguindo montar. Então, assim, claro que eu não vou cobrar esse valor de vocês, é só para mostrar, né, o valor, o quanto um conhecimento pode ter valor, né? Se eu fosse cobrar esses encontros em forma de consulta médica, isso daria mais de R$ 3.000. E eu tenho certeza que muitas pessoas não participariam por dificuldade mesmo, porque eu julgo esse um valor alto, né? Então, não vou cobrar esse valor de vocês e nem a metade disso, tá? Então, o valor desse treinamento é de R$ 997 à vista, ou 12 parcelas de R$ 99,70, mas para essa turma, para esses alunos, para essas pessoas que estão aqui hoje, que se inscreverem agora, e daqui a pouco eu vou mostrar como se inscreve, eu vou dar desconto de R$ 200. Eu acho que vai ser a primeira e última vez que eu vou vender esse curso tão barato, né? Então, eu vou vender a R$ 797 ou 12 parcelas de R$ 79,70. Eu vou dar uma garantia, né? Eu gosto de dar garantia porque mostra, assim, a minha segurança no valor que eu tô entregando para vocês, no valor do curso, tá? Então, se por um acaso você fez ali 15 dias do curso, em 15 dias você já vai ter conseguido assistir 2 aulas do treinamento, já vai ter tido acesso ali à comunidade, né? Vai ter tido interação. Se você se arrepender, se você não gostar, se você achar que não é o momento, você comprou por impulso, você estava empolgada, mas depois repensou, ou desistir por qualquer motivo, você manda um e-mail para mim, eu vou mostrar o e-mail no final, pode ser esse e-mail que você tem recebido, você manda um e-mail para mim, eu devolvo seu dinheiro integralmente, você não precisa nem justificar. Se você quiser me justificar, eu agradeço, porque aí eu tento corrigir, né, o que não te agradou, eu tento corrigir para as próximas turmas, para os próximos alunos, mas se você não se sentir à vontade, você não justifica, só manda um e-mail, fica tudo bem, você continua recebendo os meus e-mails com os meus conteúdos, tá certo? E aqui, gente, já estou finalizando, olha, não cumpri a minha promessa, são 20 horas e 7 minutos, mas eu já estou finalizando mesmo, peço desculpas aí pelo avançar da hora. Então, se você quer se inscrever agora, ganhar o bônus da consultoria individual, ganhar o desconto, clique nesse link que está aí aparecendo aqui nos comentários, tá? Vai ser postado aqui no comentário. Ai, que bonitinha, não acaba não, fala mais, tá ótimo, obrigada. Ah, vão ter outros, tá? A gente vai, isso, eu vou fazer muita coisa ainda com vocês. E aí, gente, ó, qualquer dificuldade ou de acesso, ou de pagamento, ou de acesso à própria plataforma, né, a plataforma ali do aluno, vocês podem também mandar um e-mail para esse contato, @doutoraflaviacunha.com.br, informando que a gente entra em contato e já resolve o problema, tá certo? Então, clique aqui, não perca essa oportunidade, vai ser muito bom, eu vou perturbar a vida de vocês, eu adoro falar disso, vocês sabem disso, eu adoro ver as pessoas emagrecendo e melhorando a saúde, aprendendo novas habilidades que vão dar liberdade, segurança e felicidade para vocês, tá certo? Eu agradeço demais a presença de vocês, do fundo do coração, tá? As dúvidas, mandem por e-mail para mim, eu sei que teve muita coisa aqui interessante, que eu estava aqui, né, de olho aqui, tentando ver, e não consegui ver tudo, mas assim, se for uma coisa assim que vocês achem que seja fundamental, uma informação fundamental, mandem para mim, tá? Mandem para o e-mail, que eu vou fazer questão, vou ter muito prazer de responder, tá? De preparar alguma coisa bem legal para responder
quanto mais feedback vocês me dão, né, mais motivação vocês me dão. Eu vejo que, assim, eu tô fazendo uma coisa que tá tendo algum propósito. Para mim, na minha visão, tem muito propósito, mas eu preciso ter certeza que na visão de vocês também tem esse mesmo propósito, tá? E eu tô muito feliz, de verdade, assim, de estar fazendo esse trabalho. Ai, que bonitinho. Obrigada, vou me inscrever. Olha, vou finalizar aqui, ó. Por que eu vou finalizar? Porque eu quero encontrar vocês aqui, ó. Eu quero dar boas-vindas aqui dentro para vocês, tá? No Aprenda e Emagreça. Então, gente, obrigada, tá? Continuem aí me seguindo, continuem mandando insights, feedbacks, e eu tô realmente à disposição para ajudar vocês. Um beijo grande no coração, fiquem com Deus. Obrigada por terem ficado até aqui, vocês são realmente guerreiros. Obrigada mesmo, tá? Um beijo grande. Tchau, tchau.